Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 134 Nome vermelho. Ni Yan olhou para a barra de status e ficou desapontado ao encontrar uma marca vermelha sobre seu nome. Embora, agora que ele pensou antes, ele foi o primeiro a derramar sangue. No entanto, as circunstâncias naquela época estavam muito tensas. Ele não tinha tempo para considerar completamente as consequências de suas ações. Afinal, se Night Shadow conseguisse o primeiro ataque enquanto ele ainda segurava o agrão do Rei Zombie, então ele seria encaixotado entre dois inimigos e sem dúvida estaria indo para a morte. Infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso, já que as regras do sistema para a interação do jogador eram como tal. Verdadeiramente, o ato de Peking, ou a matança de jogadores, era uma forma de recreação em si mesmo. Para descartar facilmente um oponente enquanto se mantém dentro dos limites definidos pelo jogo, agora esse era o nível mais alto de jogadas que muito poucos podiam alcançar. Em sua situação anterior, era impossível para ele ceder o primeiro ataque ao inimigo. Quanto a entregar seus ganhos e sair, isso era mais uma impossibilidade. No entanto, ele tinha que admitir que ele tinha um impulso na parte de trás de sua mente, mas nessas circunstâncias, quem poderia se submeter a tal humilhação? Embora, depois de matar esses 3 jogadores, seu nome tinha sido marcado em um vermelho carmesim escuro. No entanto, não foi nada tão alarmante que faria ele se preocupar. Em sua vida passada, ele tinha sido marcado como vermelho pelo menos várias dúzias de vezes. Em batalhas especialmente caóticas, ser marcado como vermelho 2 ou 3 vezes em um único dia era uma ocorrência bastante regular. Mesmo que seu nome fosse marcado de vermelho, com base em seu equipamento atual, se outros jogadores desejam matá-lo, seria tão difícil quanto ascender aos céus. Se ele queria fugir, não havia ninguém que seria capaz de barrar o seu caminho. Era por isso que ele não se sentia meio angustiado. No entanto, com base em sua influência atual em Calore, enquanto seu nome ainda era vermelho, ele seria imediatamente atacado pelos guardas ao ser descoberto. Ni Yan de repente se lembrou. Já que seu nome estava vermelho, ele poderia simplesmente caçar sapos escamado. Eles eram especialmente grandes monstros para reduzir o efeito de status do Pequer. Para não mencionar que eles davam maior experiência e maiores taxas de queda sob um nome vermelho. Às vezes, se um jogador tivesse sorte, eles deixariam um presente especial conhecido como o medalhão Slaughter's Land. Talvez ainda haja algo de bom que possa sair disso. Sua batalha com Tangerine, Night Shadow e Hidden Blade foi um despertador. Os 2 capítulos do Livro da Ordem e o fragmento da Sombra de Sugata eram itens que o beneficiariam muito no futuro. Afinal, ele receberia mais 4 pontos estatísticos do que um jogador médio a cada 5 níveis. No entanto, como ele passava tanto tempo reunindo-os, o resto de seus equipamentos tornaram-se carentes, lembrando que precisava ser mais rápido com o nivelamento e a coleta de melhores equipamentos. Caso contrário, ele talvez não tenha tanta sorte em seu próximo encontro. Depois de reafirmar sua determinação, ele examinou o bastão de magos arcanos de nível 10 em suas mãos. Bastão Blackwind, ouro. Requisitos, nível 10. Propriedades. Poder mágico 62 a 68, mais 30 danos por explosão, mais 30% de dano contra monstros de tipo animal. Peso, 2 libras. Restrições. Mago arcano, só pode ser equipado por membros dos Guardiões Justos da Ordem. Acontece que aquela mulher realmente tinha esse tipo de arma. Não é de admirar que ela tenha causado tanto dano. Não importa o quão alta fosse a minha defesa, ainda teria sido inútil. Eu devia dar esse equipe a Tang Yao, também a tempo, já que ele está prestes a atingir o nível 10. Então, depois de trocar o equipamento, podemos sair para fazer a missão. Mas sem sacrificiar o Gambit, não tenho a certeza de que ainda possamos ter sucesso. Eu deveria dar-lhe melhores feitiços para aumentar nossas chances. Ni Yan passou a examinar o equipamento que os outros 2 jogadores droparam. Night Shadow deixou cair a capa Blackwing. Uma vez que só poderia ser equipado por ladrões de batalha, não havia nada que Ni Yan pudesse fazer sobre isso. Enquanto isso, Hidden Blade deixou cair um pedaço de armadura de guerreiro. Finalmente, ele avançou para o item que o Rei Zombie dropou, o que lhe deu uma agradável surpresa. Protetores de perna de couro do Rei Zombie, ouro. Requisitos, nível 10. Propriedades. Defesa, 29 a 35, resiliência mais 12, velocidade de movimento mais 16. Peso, 2 libras. Restrições. Ladrão, pode ser equipado por todas as facções. Como vão as coisas no seu lado? Ni Yan enviou uma mensagem para Tang Yao. Acabei de atingir o nível 10, então estou prestes a voltar para Calore. Vamos fazer a próxima missão? Perguntou Tang Yao. Agora que ele tinha uma fada arcana de rank 3 ao seu lado, ele realmente queria testar isso contra alguns mobs mais fortes. Estamos tendo uma pequena mudança de planos. Estou marcado com um nome vermelho. Ni Yan deixou escapar um sorriso forçado quando ele, impotente, respondeu. Tang Yao ficou momentaneamente sem palavras. Depois de se juntar, ele exclamou, nome vermelho? Você acabou de dar PK em alguém. 3. Na verdade, membros do Victorious Return, eles tentaram roubar um elite de mim. No final, eu os matei.
Caralho, você é incrível. Você realmente conseguiu matar todos os três ao mesmo tempo? Qual o nível deles? Tang Yao não parecia desapontado com o fato de que Ni Yan estava marcado com o nome de vermelho e teve que adiar seus planos. Pelo contrário, era exatamente o contrário. Ele estava entusiasmado, não porque Ni Yan teve que adiar seus planos ou porque ele era marcado como Pequer, mas porque ele lutou sozinho com 3 adversários de uma só vez, e ganhou. Essa foi uma conquista incrível. Estavam todos no nível 10. Meu Deus, nível 10. E eu aqui pensando que eles eram todos lixos de baixo nível. Tang Yao ficou em estado de choque. Ele sabia exatamente o que significava um jogador de nível 10 em uma grande guilda. Isso significava que eles eram as elites da guilda. Membros da equipe principal de corrida de dungeon. Certamente, não alguém como ele que dependia de movimentar mobs sem parar em uma única área para subir de nível. No entanto, esse irmão dele realmente conseguiu lidar, não com um, mas 3 existências tão assustadoras. Numa altura em que a grande maioria dos jogadores ainda estavam se nivelando em zonas de baixo nível, esse tipo de conquista era simplesmente inconcebível. Um jogador solitário tinha PQ de 3 membros da equipe de elite da Victorious Return. Esse fato ainda era difícil para ele aceitar. Depois de um momento de silêncio enquanto ele processava esta informação, ele finalmente falou. Tudo bem, eu entendo. Diga-me onde você está, e eu vou encontrá-lo lá. Não seja morto por outros jogadores enquanto isso. Se você fizer isso, você acabará deixando cair todos os seus equipamentos. Esta questão era a única preocupação de Tang Yao. No entanto, depois de pensar por alguns segundos, ele acreditava que ele poderia ter pensado demais. Com a habilidade de Ni Yan, o fato de que ele não estava provocando problemas para outros jogadores já era uma dádiva de Deus para toda a comunidade. Se outros jogadores desejassem matar seu irmão, então era melhor começar a reconsiderar suas próprias escolhas de vida. Estou em Black Gold Mines. Eu pensei em uma boa maneira de remover meu status de Pequer, mas eu precisarei que você me ajude a preparar algumas coisas primeiro. Volte para Calor e fale com Beard Leaves no Eggs na loja de poções Noite Estrelada. Ele vai dar-lhe algum dinheiro. Depois de comprar todos os consumíveis que eu preciso na cidade, eu quero que você se teletransporte para a Vila Tazoi em Plague Canyons e me ajude a comprar algumas bombas de fumaça, Ni Yan instruiu antes de começar a explicar sua relação com a loja de poções Noite Estrelada. Ao final de tudo, Tang Yao não podia ficar mais impressionado se quisesse. O negócio que fez um alvoroço tão grande em Calor e foi realmente aberto por Ni Yan. No entanto, depois de pensar mais nessas questões, ele ficou completamente convencido. Quem sabia quantos segredos estava mantendo esse irmão? No entanto, uma coisa era certa. Ele faria todo o possível para manter aqueles que Ni Yan compartilhava com ele. Bomba de fumaça? Que tipo de item é esse? Tang Yao perguntou em perplexidade. Você descobrirá quando você chegar lá. Por sinal, traga algum dinheiro extra com você. Eles vendem por 5 moedas de ouro um lote por lá, e há 21 lotes. Eu direi a Beard para lhe dar 6 ouro. Que inferno? Que tipo de item é tão caro? E 5 moedas de ouro só podem comprar 20? Isso é caro demais. Eles estão tentando roubar pessoas cegas. Tang Yao sugou um sopro de ar frio. Não faça tantas perguntas. Vou explicar tudo quando você voltar. Tudo bem. Vou fazer isso o mais rápido possível. Bom, vou matar alguns mobs. Quando você estiver quase pronto, apenas me mande uma mensagem, disse Ni Yan. Por enquanto, ele só poderia caçar alguns dos zombies mineiros comuns na área e fazer o melhor que pudesse para reduzir seu status de Pequer, embora apenas um pouco. E então, ao seguir as instruções de Ni Yan, Tang Yao comprou urgentemente todos os itens solicitados nas lojas NPC, incluindo o lote de bombas de fumaça que só poderia ser comprado exclusivamente em Tazoi Village. Assim, 5 moedas de ouro foram para o ralo. O coração de Tang Yao doía muito, como se estivesse sendo esfaqueado por 1000 punhais, quando pensou no dinheiro gasto. 5 moedas de ouro, se fosse transformar tudo isso em poções de saúde, ele teria o suficiente para durar 3 meses inteiros. Se ele usasse para comprar equipamentos, então ele seria capaz de colocar todo um conjunto de grade ouro. No entanto, nas mãos de Ni Yan, tornou-se 20 bolsas estranhas de pó que ele ainda não sabia nada sobre. Gaa, que desperdício. Estou pronto, me diga suas coordenadas. Tang Yao enviou uma mensagem. Estou em 23.838,23828. Ni Yan enviou suas coordenadas para Tang Yao. Estou perto da área, chegarei logo. Depois de um tempo, um gordo podia ser visto se aproximando à distância, ofegante pelo ar enquanto ele corria. Perto dele vinha uma bola de luz azul que o seguia. Ha! 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 Estou tão cansado, me dê um segundo para recuperar o fôlego. Um breve momento depois, Tang Yao olhou para cima e obteve uma melhor inspeção do nome de Ni Yan. Ah! Por que é tão vermelho? Ele ofegou em estado de choque. Vai encontrar 3 jogadores para matar, e o seu também será tão vermelho, respondeu amargamente Ni Yan. Bem, você não é feroz? Tang Yao riu. Tudo bem. Pare de ficar se divertindo com o infortúnio de outro. Ajude-me a trazer essas coisas de volta à cidade. Eu lhe darei acesso ao meu armazenamento pessoal, então deposite-os lá, disse Ni Yan. Eu tenho que correr lá e voltar novamente. Tang Yao exclamou com um tom abatido.
Minha bolsa está lotada até a borda com itens. Ou você está me dizendo que prefere que eu os jogue todos fora? Eu acho que você não vai precisar do bastão grau-ouro que está lá dentro. Bastão de grau-ouro? Mostre-me. Ouvindo uma arma de grau-ouro sendo mencionada, os olhos de Tang Yao iluminaram-se com uma pitada de ganância. Aqui, Ni Yan enviou a Tang Yao um pedido de negociação. Então, abriu a janela de comércio e colocou o bastão Blackwind dentro. Impressionante. Se você tivesse um bastão grau-ouro para mim, por que você não disse isso antes? Depois de examinar as propriedades do bastão, seu rosto imediatamente se iluminou, e sem levantar mais queixas, ele disse: Bom senhor, eu estou de todo o coração aos seus serviços. Eu prometo que vou deixar esses itens dentro do seu armazenamento dentro de 3 minutos e volte aqui em 20 no máximo. Então vá já. Ni Yan brincou repreendeu antes de lhe dar o resto dos itens. Tang Yao se teletransportou para a cidade com um pergaminho de retorno antes de se apressar de volta ao lado de Ni Yan depois de depositar os itens. Então, o que devemos fazer agora? Nós vamos caçar sapos escamado. Vou enviar-lhe o convite da Parry. Yang Sparrow Rock juntou-se à sua Parry. Com sua Parry formada, o 2 partiu para a área que ficava os sapos escamado. Depois de sair da Black Gold Mines, eles continuaram para o sul até chegarem a uma grande floresta exuberante com vegetação. Ocasionalmente, entre as lacunas nas árvores, eles poderiam detectar alguns vaca-monstros pastando na grama enquanto passavam. Faça o que fizer, fique escondido. Se encontrarmos qualquer monstros, apenas circule em torno deles, e absolutamente não chame qualquer um de seus agron. Ni Yan deu Tang Yao um lembrete. Aonde vamos? Porque eu sinto que estamos em uma área muito perigosa. Tang Yao sussurrou de volta. Estamos em uma área de nível 30? Então precisamos ter um pouco de cuidado. Felizmente, os monstros aqui são bastante dóceis. Enquanto não chegarmos a menos de 5 metros deles, eles não irão se preocupar com nós. Área de nível 30. Tang Yao ficou tão chocado que seus olhos quase saíram de suas órbitas. Chegando a uma zona do nível 30 no seu nível, eles não estavam apenas procurando a morte? No entanto, depois de considerar as coisas, ele não expressou mais queixas. Há vários dias, Ni Yan o trouxe para a zona do nível 25, Rens Vasteland. Sendo esse o caso, que diferença havia ir um pouco mais alto? Depois de atravessar a densa mata por algum tempo, ocasionalmente encontraram 1 ou 2 monstros iguais vaca. Eles eram grandes e robustos, possuindo chifres longos e afiados e peles grossas cobertas de casacos pretos puros. Suas aparências eram bastante assustadoras. Tang Yao, em particular, foi deixado particularmente em pânico por sua presença. Ao contrário dos ladrões que tiveram uma boa chance de escapar de quaisquer perigos que encontraram, ele era um mago lento e com armadura de pano. Se ele fosse alvo de algum dos monstros nesta área, ele sem dúvida seria morto. Depois de passar através da zona de vacas monstros, Ni Yan e Tang Yao, finalmente, chegaram à área dos sapos escamados.